Oi, meus amores. Hoje eu decidi trazer para vocês um vídeo devocional. Faz um tempo que eu não trago para vocês um vídeo assim. E ultimamente eu tava gravando mais vlogs, mas hoje eu decidi trazer para vocês. Deus colocou no meu coração um versículo e eu decidi meditar aqui nele para vocês, fazer uma reflexão onde a gente pode estar tirando conclusões e ensinamentos através da palavra do Senhor, que é tão importante, né? Muitas vezes nós lemos um versículo e não conseguimos interpretar ou não fixamos ele de fato em nossas mentes e no nosso coração, mas é muito importante a gente criar esse hábito de ler um versículo profundamente, tentar realmente interpretar, pedir para que Deus dê discernimento e sabedoria para que a gente venha ler e de fato praticar. E a única forma da gente praticar é entender, é fixar o versículo no nosso coração e na nossa mente. Então a gente precisa fazer esse exercício diário de buscar entender profundamente o que Deus quer tratar conosco através da palavra. E aí realmente nós conseguimos colocá-la em prática no nosso dia a dia, na nossa vida e enfim, né, com as pessoas ao nosso redor. E o versículo que eu trouxe para vocês são dois versículos que fica em Romanos 8, versículos 38 e 39. Diz assim: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E eu tava parando para refletir sobre isso, né? E eu tava pensando, hoje eu falo por mim mesmo, né? Eu tenho buscado diariamente entender a vontade de Deus e fazer a vontade e o querer do Senhor, mas às vezes nesse buscar sempre algo de Deus, a gente se perde em sempre querer estar buscando algo novo, algo diferente, um direcionamento. Quando na verdade nós deveríamos já entender que o que nós estamos vivendo hoje já é um caminho, sabe? É complicado, mas eu acho que dá para vocês entenderem o que eu quero dizer. Às vezes nós estamos buscando algo, quando na verdade nós já estamos com aquele algo nas nossas mãos, que é aquele presente que Deus nos deu no dia de hoje, o presente, a vida, a família, enfim. Hoje mesmo eu vivo como dona de casa, empreendedora, eu faço sobrancelhas, atendo aqui na minha casa, vendo pratas, né? Mas eu sou formada em gestão de recursos humanos e muitas vezes eu fico perguntando ao Senhor qual que é o caminho que o Senhor quer, se o Senhor quer que eu volte para o CLT, se o Senhor prefere que eu esteja assim, porque dessa forma eu tenho mais tempo para estar em casa com a minha família, cuidando da minha filha, do meu marido, das coisas de casa. E nessa busca de estar sempre procurando saber o que o Senhor tem para mim, às vezes eu me perco e esqueço de olhar para aquilo que eu já vivo, entende? Acho que agora deu para vocês entenderem melhor o que eu quero dizer. Às vezes você já tá vivendo a promessa, sabe? E aí esses dias me veio essa reflexão na mente de, poxa, e se eu já estiver vivendo a promessa de Deus para minha vida? E se eu já estiver no caminho que o Senhor queria que eu estivesse já e eu não tô conseguindo olhar para isso com gratidão suficiente para entender que é isso que o Senhor tem para mim. Eu tenho que agradecer imensamente ao Senhor, porque eu tenho uma filha com saúde, eu tenho um marido, eu tenho o meu lar e, enfim. E às vezes nós esquecemos de ser gratos àquilo que nós já temos, entendendo que na verdade nada disso é o mais importante. O mais importante mesmo é que independente de onde eu esteja, independente do que eu esteja vivendo, Deus está comigo. Então nós como cristãos, a gente precisa cada dia mais colocar nas nossas mentes, pedir para Deus nos dar sabedoria para a gente entender isso, que independente do que aconteça, independente se hoje eu estou em casa, ou se eu estou trabalhando fora, ou se eu estou vivendo um dia mau ou um dia feliz, o Senhor está comigo. E nada vai me separar do amor de Deus, nada é capaz de separar o amor de Deus
das nossas vidas. E isso é o mais importante, irmãos. Passa, haja o que houver, venha o que vier, o Senhor estará contigo. Essa é a certeza que nós temos que carregar todos os dias no nosso coração. É isso que deve nos mover, e não o chamado, e não o propósito, porque muitas vezes você já está no seu propósito, já está vivendo o seu chamado, mas porque está sempre procurando algo, um caminho novo para viver, acaba esquecendo de olhar para aquela promessa que Deus já colocou em tuas mãos e ser grato àquilo que você já vive. Até porque se Deus tem algo para liberar ainda para sua vida, e você não é grato ao que você já tem, as responsabilidades que Deus já confiou em tuas mãos, como você vai alcançar algo, uma nova responsabilidade, se você não está conseguindo dar conta e ser grato àquilo que você já tem? Então eu comecei a refletir sobre isso. Às vezes eu tô sobrecarregada, mesmo não trabalhando CLT, extremamente cansada, porque falo pra vocês, eu trabalhei durante muito tempo como CLT e eu me sinto muito mais cansada hoje, com a rotina que eu levo de dona de casa, cuidando da minha filha, fazendo meus negócios, do que quando eu trabalhava fora. Mas é assim, cansada, porém feliz. Cansada, porém grata, porque eu sei que eu estou vivendo o chamado que Deus tem pra mim. Eu sei que tudo que eu tô fazendo tem um valor no reino de Deus. Eu tô criando uma vida, eu tô cuidando de um ser que Deus criou, que Deus fez, e me presenteou e me colocou como responsável por cuidar dela, da minha filha. Então, quando você vira mãe, apesar de você se sentir mais cansada, você sente que no fundo tudo que você faz tem um propósito e está edificando no reino de Deus. E isso te mantém firme, te dá força para continuar. Mesmo diante do cansaço, mesmo diante as diversas responsabilidades, você continua seguindo, porque Deus te dá força. E aí eu tava pensando, como que eu ia dar conta de mais uma responsabilidade se eu já me sinto sobrecarregada com tudo que eu faço hoje? Eu também trabalho na igreja, né? Eu sou vice-líder de mulheres, estou na mídia, no grupo de intercessão. Tudo isso são trabalhos. Tudo isso são grandes responsabilidades. Se a gente não fizer com bom coração, se a gente não fizer com o nosso melhor, entregando o nosso melhor, como Deus vai entregar mais coisas em nossas mãos se a gente não está conseguindo dar o melhor nem naquilo que Ele já nos confiou? Então, hoje eu quero que você entenda que mais importante do que você buscar todos os dias o seu chamado, o seu propósito, é importante você entender que Deus está com você. Essa deve ser a sua maior alegria. Não é o que você vai viver daqui pra frente, não é algo que vai acontecer na sua vida que vai te deixar feliz, que vai te realizar. O que deve te realizar, o que deve realizar a mim e a você como cristãos, é entender que a presença do Senhor está conosco, independente do que aconteça, independente de onde você esteja geograficamente, independente de qual cargo você ocupa dentro do seu trabalho ou dentro da sua igreja. O mais importante é que o Senhor está contigo e nada vai separar do amor de Deus. Nada vai nos separar do amor de Deus. Isso deve ser o que deve nos movimentar todos os dias, o que deve nos fazer acordar alegres. É o que renova as nossas forças. Entender que Jesus está conosco, independente da situação. Então é isso, eu vou ficar por aqui. Mas eu espero muito que vocês tenham entendido, que você medite nessa palavra e de fato entenda que isso é o mais importante, entender que Deus está contigo, independente da situação. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu joinha, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.